Olá, seja muito bem-vindo ao Geração Nostalgia Podcast. Meu nome é Leandro Mendonça e hoje temos um episódio mais do que especial para quem cresceu assistindo um dos maiores clássicos da TV mundial, o Eterno Chaves. Quem aqui não se lembra do Kiko? Aquele menino bochechudo, sempre com a sua roupa de marinheiro e com aquele jeito inconfundível de ser. Um dos personagens mais marcantes do seriado, sempre garantindo boas risadas com a sua ingenuidade e, é claro, com seu famoso bordão. Gentalha, gentalha. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Mas além das brincadeiras, Kiko também trouxe para nós momentos inesquecíveis. Nesse episódio, vamos explorar a trajetória desse personagem, entender a sua importância no universo de Chaves e, claro, responder uma pergunta que deixa muitos fãs de Chaves ainda em dúvida até hoje. Qual foi o último episódio de Kiko no Chaves? Quem foi o Kiko? A força do personagem. Antes de falarmos sobre o último episódio de Kiko no Chaves, é importante lembrar quem foi o Kiko e por que dele ter se tornado um dos personagens mais queridos do seriado. Interpretado pelo ator Carlos Villagrán, Kiko é o menino mimado da vila, sempre ostentando seus brinquedos caros e provocando os outros com seu jeito inocente, mas muitas vezes um pouco arrogante, né? Ele era conhecido pelo seu comportamento infantil e por muitas vezes por chorar facilmente quando as coisas não saíam exatamente como ele queria, aquele típico menino mimado. O charme do personagem estava exatamente nessa mistura de inocência e arrogância. O Kiko conseguia ser engraçado e adorável ao mesmo tempo. Além disso, ele era o típico filhinho da mamãe, né? A Dona Florinda, que sempre o defendia, inclusive do seu Madruga. A dinâmica entre Kiko e Chaves era especialmente divertida, com o Kiko muitas vezes sendo alvo das brincadeiras do garoto pobre e ao mesmo tempo seu melhor amigo. Era uma mistura, né? O sucesso do personagem foi tão grande que mesmo após sua saída da série, Kiko continuou sendo lembrado com carinho pelos fãs de várias gerações. Carlos Villagrán conseguiu criar um ícone da comédia latina e conseguiu deixar o seu legado vivo até hoje. O seriado Chaves, um fenômeno cultural. Agora, antes de chegar nesse momento, de falar sobre o último episódio do Kiko, vamos falar só um pouquinho sobre o contexto do Chaves. Lançado na década de 70, o programa criado por Roberto Gomes Bolanhos foi um verdadeiro fenômeno cultural. De forma simples e carismática, ele conseguiu capturar as dificuldades e alegrias de vida de uma vila humilde, representada de uma maneira engraçada, todo o cotidiano de várias pessoas, numa vizinhança. O que tornou Chaves especial foi a forma como lidava com temas sérios, como pobreza e amizade, de forma simples e leve, bem cômica. Além disso, a série conseguiu criar personagens inesquecíveis, cada um com a sua personalidade única. Tínhamos o Chaves, o menino órfão que sempre passava fome, a esperta Chiquinha, o sempre endividado seu Madruga, a rígida Dona Florinda e, é claro, o eterno Kiko. A química entre os personagens era o ponto alto do seriado, e os roteiros, mesmo com humor simples, eram eficazes em capturar a atenção do público. E as crianças, principalmente. A série se tornou um clássico e até hoje ainda é reprisada em vários países, sempre conquistando novos fãs, apesar de ter passado aí 4 anos fora do ar, mas já tá aí voltando em um monte de lugar. Inclusive aqui no Brasil, apesar que não definitivamente, não tem horário fixo, mas voltou, A confusão sobre o último episódio do Kiko. Agora vamos entrar num ponto central aqui desse episódio. Afinal, qual foi o último episódio do Kiko no Chaves? Aqui começa uma verdadeira confusão, pois muitos fãs acreditam que o último episódio do Kiko foi a famosa saga de Acapulco, onde a turma da vila vai passar férias na praia. O próprio Carlos Villagrán já afirmou em várias entrevistas que, para ele, este foi o último episódio que gravou como Kiko. No entanto, não é verdadeiro. A saga de Acapulco foi ao ar no ano de 1977, mas Villagrán permaneceu no elenco até o final de 1978. A temporada de 1978 contou com muitos episódios inéditos e marcantes, nos quais o Kiko fazia parte do elenco. Então, por que essa confusão? Talvez porque no final de 78, a saga de Acapulco foi reprisada e Villagrán já havia decidido deixar o elenco. Isso pode ter dado a impressão a ele que foi o seu último episódio na série. O último episódio de Kiko no Chaves. Olha, o verdadeiro episódio do Kiko no Chaves, o último, foi a escolinha do professor Girafales, que encerrou a temporada de 1978. Nesse episódio, vemos os alunos da vila enfrentando a típica aula caótica, cheia de confusões e interrupções. O professor Girafales tenta em vão
manter a ordem enquanto lida com as perguntas sem sentido do Goldines e as provocações da Chiquinha. O Kiko, como sempre, se destaca com suas expressões exageradas e seu jeito inocente de interpretar as lições. Esse episódio é importante porque marcou a despedida de Carlos Villagrán do elenco do Chaves. Ele decidiu sair do programa após os desentendimentos com Roberto Gomes Bolanhos, o que marcou o fim de uma era para o personagem. A partir de 79, Kiko já não estava mais presente nos episódios, embora suas cenas continuassem a ser lembradas e reprisadas por muito tempo. E assim, queridos inscritos, chegamos ao fim de mais um episódio do Geração Nostalgia Podcast. Hoje lembramos um pouco da magia do Chaves e desvendamos um dos mistérios que intriga muitos fãs. Qual foi o último episódio de Kiko no seriado? Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho nostálgico que eu fiz no mundo de uma das séries mais queridas de todos os tempos. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever, seguir o canal nas redes sociais, deixar aqui o comentário dizendo se você lembra desse episódio e também compartilhando com seus amigos por aí, para aumentar a nossa rede de nostálgicos. E se você tiver alguma sugestão, tema ou dúvida, manda para mim. Vou adorar explorar mais sobre esse universo nostálgico que marcou muitas gerações. Lembrando que aqui no podcast a gente sempre está falando de Chaves, mas a gente também fala de outros assuntos bem interessantes. Até o próximo episódio, pessoal. E lembrem-se, nunca deixem de cultivar a nostalgia, porque é ela que mantém viva as lembranças mais preciosas das nossas vidas, Até mais.